Amém. Glória a Deus, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no texto de Isaías 48, 11. Estamos aqui encerrando, fechando essa campanha, essa série de mensagens sobre a igreja, não é? E especialmente no dia 31, no mês de outubro, nós comemoramos 500 anos de reforma protestante. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E eu quero começar com o texto de Isaías 48, 11, que diz assim, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? Repita comigo, leia junto. E a minha glória não a darei a outrem, ou não darei a ninguém. Amém? Põe sua Bíblia aí sobre a cadeira. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por este tempo na tua presença. Pai, fala aos nossos corações nessa manhã, que o teu Espírito Santo possa se mover, ter liberdade no nosso meio, e que a tua palavra, ela possa encontrar abrigo no nosso coração, lugar, terra fértil no nosso coração nesta manhã, e que ela possa produzir frutos de amor, frutos do Espírito genuínos, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, a melhor salva de palmas. Só a MVPM sabe dar. Amém? Pode sentar. Então nós comemoramos 500 anos de reforma protestante. E é interessante nesse momento que nós possamos refletir, avaliar e pensar um pouco, sobre o que acontece na Igreja do Senhor nos dias de hoje. Somos ministrados nos outros domingos, já começando lá com o pastor Eliseu, a senhora Renata, pastor Edivaldo, sobre Igreja Esperança do Mundo. E talvez a gente nunca na história viveu momentos onde a igreja é tão atacada, tão questionada, tão colocada para baixo. Mas se nós analisarmos a história da igreja, isso é muito mais comum do que você pode imaginar. E a igreja, na época da Reforma Protestante, ela vivia um momento muito complicado. A corrupção, as heresias, os desmandos. Deus era algo figurativo. O Estado tinha mais poder, os reis tinham mais poder. Então a igreja passava por um momento muito delicado. E aí surge um padre, um jovem padre, lendo lá o livro de Romanos, ele fala assim, está tudo errado. Porque a salvação, ela vem pela graça. A salvação, ela vem pela fé. E existia na época de Martinho Lutero, onde o poder humano e o poder do Estado se tornou mais importante que Deus, e aonde o homem escolheu o pior caminho, que é o caminho de desprezar a glória de Deus, numa busca diabólica de ter a sua própria glória. Ou como Paulo fala, a vã glória. E foi nesse momento de degradação moral e espiritual da igreja que teve o seu ponto máximo na venda das indulgências. Então o que eram as indulgências? Era a venda
de perdão para quem tivesse pecado. Mais ou menos assim: olha, seus pecados foram perdoados lá na cruz por Jesus. Deus já perdoou. Mas o que você fizer daqui para frente, esse não, esse aí a gente vai ter que dar uma ajeitada para você. Então aí você vai fazendo muito pecado, e aí você vai para o purgatório, passa um tempo lá no purgatório, não se sabe quanto tempo, depende do pecado. E aí depois você vai para o céu. Só que acharam uma solução mais fácil. A gente vende uma indulgência para você, e você sai do purgatório, vai direto para o céu. Olha que legal. Olha que negócio bom. E quando Lutero se depara com isso, ele fala: não, está tudo errado. Não está batendo com a Bíblia, não está batendo com a palavra. Então ele vai até a Catedral de Wittenberg, na Alemanha, prega lá suas 95 teses e chama a galera para conversar. Vamos discutir esse negócio aqui. E daí o nome de protestante. E essa atitude de Lutero mudou toda a configuração da igreja e mudou toda a forma do mundo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois da reforma cristã. Então, passados esses 500 anos de reforma protestante, como é que a igreja pode exercer o seu papel de levar esperança para um mundo caído como nós? Como é que a igreja ela pode ser um canal de esperança, de trazer as pessoas na direção, no encontro de Deus, de se reconciliarem com Deus, de levar esperança aos lugares onde a situação humana é degradante? Que jeito a gente pode resgatar? De que forma a gente pode se tornar relevante nesse mundo? E eu queria conversar com vocês nessa manhã, que talvez a solução seja a gente voltar para as 5 solas da reforma protestante, os 5 somentes da reforma protestante. Bota para mim aí, Leozinho. Sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Somente sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solo Christus, somente Cristo, Jesus, o Filho de Deus. E soli deu glória a Deus, somente a Deus, toda a glória. Parece algo simples, mas é a nossa essência. Como cristão, é a nossa essência como igreja do Senhor. E, por incrível que pareça, 500 anos depois, nós continuamos protestando. Nós continuamos ainda lutando contra heresias que tentam nos afastar desses 5 solos. E eu queria começar somente a Escritura. Diga assim, somente a Escritura. Alguém tem Bíblia aí? De papel? Bastante Bíblia de papel, né? Aí, né? Tá vendo o pessoal que só tem o do aplicativo, né? Traz a Bíblia de papel também, que é bênção. Tem uma pregação do pastor Fábio nos orientando, e eu reforço isso. Amém? Lá em Marcos 12, 24, diz assim: e Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura não errais em razão
de não saber de as Escrituras, nem o poder de Deus? Durante muito tempo, nós cristãos, nós crentes, fomos conhecidos como o povo do livro, ou o povo da Bíblia. Põe aí, Leozinho, povo da Bíblia aí, ó. Tem lá um ponto de interrogação. Será que verdadeiramente nós continuamos sendo o povo da Bíblia? Ou nós hoje somos mais o povo da novela? Óbvio que isso não acontece aqui na MVPM. Mas o que tem de crente que conhece mais a novela do que a Bíblia é uma coisa impressionante. Não sei nem qual é o nome dessa última novela que acabou da Globo, porque eu não assisto. Realmente, muitos anos que eu não assisto novela. Como é que chama aí a novela que acabou agora? Vocês estão ligeiros, né? Vocês não falaram, né? Como é que chama? Pode falar, pastor Fábio, porque eu sei que o senhor também não vê novela. Quem que sabe o nome do raio da novela aí, que eu não sei? Aí, essa daí. 11 horas da noite tinha nego parado assim nos botecos, na lanchonete, assim na padaria, vendo a novela. Então, Jesus foi bem claro, meus irmãos. Por que a gente faz besteira? Por que a gente toma decisões erradas? Por que a gente muitas vezes se deixa enganar por falsos profetas? O sujeito está pregando uma heresia, ele está falando uma bobagem, ele está falando coisas antibíblicas, e a gente não lê a palavra, e a gente entra na conversa fiada de falsos profetas. Somente as Escrituras. É importante o que os seus pastores ensinam para você aqui domingo, é muito importante. Ouçam o que os seus pastores falam aqui desse púlpito, é bênção para a sua vida. É importante nós estudarmos a história, a tradição, é muito importante. Mas o mais importante é você e sua Bíblia. Reforma Protestante veio para colocar isso como uma verdade. Porque antes da Reforma, você não podia ter uma Bíblia. Você não podia ler a Bíblia, você não podia interpretar a Bíblia. E os protestantes falaram não. Só a palavra, só a Escritura, só a Bíblia. E quem vai interpretar? Eu mesmo. Com a luz do Espírito Santo. Então, se nós queremos ser uma igreja relevante, é você com a sua Bíblia e com a iluminação do Espírito Santo. Então, quando você estiver com dúvida, quando você estiver passando dificuldade, quando você não souber o que fazer, vai para o teu quarto como Jesus ensinou, pega a palavra, leia a palavra, ore, porque o Espírito Santo vai falar com você e vai dizer o que você tem que fazer. É só a palavra. Porque o dia que eu subi nesse altar e pregar uma heresia para você, com todo o amor que você pode ter por mim, você vai dizer, pastor, eu não estou entendendo, o que você falou não tem aqui na palavra. Eu vou orar para a sua vida, pastor, porque isso não está na palavra. Só a Escritura.
É essa experiência que o Espírito Santo de Deus reserva quando eu leio a palavra. E quando eu leio a palavra e oro, Deus me dá a revelação daquilo que eu preciso entender e saber. Não é o Papa, não é o apóstolo, não é o pai apóstolo, não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus através da palavra. Voltemos urgente, irmãos, para a palavra de Deus, para poder conhecer e desfrutar do amor e do poder do Senhor. Somente a graça. Somente a graça. Efésios 2, 5. Efésios 2, 5. Aliás, vamos ler o 4 também. Mas o meu Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, agora o verso 5, estando nós ainda, como? Em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Vamos ler juntos? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Somente a graça. Nós temos um problema sério com a graça, irmãos. O grande problema que temos com a graça chama-se justiça. Nós não conseguimos entender a dimensão da graça de Deus. E não conseguimos nos impregnar da graça, mergulhar na graça de Deus, porque temos ainda um senso de justiça muito apurado dentro de nós. E graça não tem nada a ver com mérito. E graça não tem nada a ver com justiça. Graça é graça. Graça é favor imerecido. Se eu não mereço, você não merece. Mas Deus, o seu infinito amor, misericórdia, escolheu nos amar. Ele escolheu, não depende da tua justiça. Não depende da minha justiça, é graça. E o que dói mais é graça para mim somente? Não. É graça para o outro. É graça para quem eu não gosto. É graça para quem me feriu, me traiu, me prejudicou, matou, roubou. A graça é para ele também e tem dificuldade. Então não tem um só justo. Um só. Todos somos dependentes da graça de Deus. Então não tem mérito, não tem aquele que dá mais dízimo, menos dízimo. Não tem aquele que vem mais no culto, menos no culto. Não tem aquele que ora mais, ora menos. Aquele que faz mais obra social, menos obra social. Não tem meritocracia, é graça. E é difícil a gente conviver com isso. Complicado. Mas eu quero te dizer uma coisa que
Deus nos alcançou com a sua graça, através do sacrifício de Jesus na cruz. E eu queria te dar um conselho hoje. Se lança nas mãos do Senhor e desfruta da sua graça. Mas e os porquês, pastor? E os ais? E os como? Esquece. Se lança. Sabe por quê? Porque o teu pecado, o teu passado, não podem mais fazer a agenda da sua vida. Porque nós, como humanos, vamos nos sentir sempre devedores. O senso de justiça nos faz sentir sempre abaixo. E aí você tenta agradar a Deus e você nunca se sente digno. Ei, não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais do que Ele já te ama. Nada. Nada. E eu quero dizer, deixa a agenda da tua vida na mão do Senhor. Ele vai te dirigir, Ele vai te orientar. E Ele vai proporcionar um tempo de reescrever a história da tua vida. Ei, tem página em branco de Deus para você na tua vida. Deixa esse rancor de lado, deixa esse senso de justiça de lado. É pela graça. É pela graça. Somente a fé. Romanos 1, 17. Porque nele, em quem? Se descobre a justiça de Deus. Como? De fé em fé. Como está escrito. Você pode ler esse versículo junto comigo? Mas o justo viverá pela fé. Vamos ler de novo? Mas o justo viverá pela fé. É por fé. Não confunda fé com crença. Não confunda fé com crença. Bota para mim aí, Leozinho. Aí, meu garoto. Se eu chegar aqui e falar para você assim: você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o seu único Senhor e Salvador? Quem não falou amém aí? Vou fazer o apelo no final e você tem a oportunidade depois, tá? Vou perguntar de novo. Você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o seu único Salvador e Senhor? Amém. Amém? Amém? Você crê que o sacrifício de morte na cruz de Jesus Cristo perdoou e redimiu todos os seus pecados? Você crê? Amém. Isso é uma crença. Amém? Você crê nisso. Então, o que é uma crença? Bota aí, Leozinho. Crença é a aceitação racional e intelectual de uma verdade, de um conceito, de uma explicação. Ou seja, crença é a adesão a um conceito. Ficou claro? Todos nisso cremos, amém? Está salvo. O que é fé? Fé é uma adesão a uma pessoa.
Aonde está a sua fé? Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso que faz toda a diferença. E eu queria ilustrar isso que eu estou dizendo para você, com o texto de Mateus 14, 22. Volta um pouquinho aí, você estava em Efésios, volta para Mateus. Mateus 14, 22. Acharam? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada lá, já à tarde, estava ali só. Verso 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Verso 27, Jesus entra na parada. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, porque sou eu, não temais. Verso 28, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Verso 29, ele disse, vem. Diga assim comigo, vem. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Essa passagem ela é maravilhosa, irmãos. Ela é maravilhosa. Porque o Pedro, de uma forma muito simples, nos ensina o que é fé. Sabe o que é fé? Sair do barco. Verso 28 diz assim, olha que esse Pedro, eu sou fã desse Pedro. Pedro é 10. No verso 28, eu vou ler de novo. Ó. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és... Onde é que estava a fé de Pedro? No credo dos apóstolos? No catecismo do hebraico? Ele tinha fé em Jesus. A fé em Jesus fez ele sair do barco e ir na direção de Jesus. Isso é fé. E Pedro nos ensina algo que vai além. Pedro nos ensina que a gente afunda. Pedro nos ensina que se a gente crê em Jesus, mas não tiver uma fé para se comprometer com Jesus, nós temos uma fé morta. E sabe o que a igreja hoje tem sofrido? Nós temos muitos crentes, gente que verdadeiramente crê em Jesus, pastor, mas que não conseguem ter fé para sair do barco. E se a gente não tem fé para sair no barco, a gente não consegue se abrir para viver tudo aquilo que Deus tem de expectativa para cada um de nós.
E olha só que interessante. A palavra de Deus diz aqui, ó, no verso 20, no verso 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o... Clamou dizendo, Senhor, Senhor. E o que é que Jesus falou? E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Peraí, pastor, eu não estou entendendo nada. Você acabou de encher a bola do Pedro dizendo que ele saiu do barco e teve fé, que fé é sair do barco. Agora você fala que o Pedro afundou. E Jesus já deu uma dura nele, homem de pequena fé. Mas como pequena fé? A hora que a coisa pegou, apertou, eu falei, em nome de Jesus, Senhor, me salva. Aí, pequena fé, não, eu tenho muita fé. Só que não é disso que Jesus está falando. Será que Pedro duvidou de Jesus? Não. Ele cria em Jesus com muita fé. Mas não era fé. Porque o que Jesus entende como fé é assim. Se você na hora do teu aperto, do teu perrengue, você clama por um poder maior, por uma divindade, isso todo mundo faz. Eu acho que depois, em particular, ele chamou o Pedro do lado e falou, Pedro, isso aí que você fez, todo mundo faz. Valei-me Nossa Senhora. Valei-me São Expedito. Aí você vai. Na hora que o calo aperta, todo mundo vai clamar para a divindade descer, vir, intervir e resolver o teu problema. Não é assim? É. Aí Jesus falou, não adianta você chamar Jesus, me chama para ir resolver a sua parada. Pedro, no mundo você terá aflições, problemas, as coisas vão dar errado, muitos planos vão ficar ali pelo meio do caminho, pessoas vão te trair, você vai ser abandonado. Na verdade, Pedro duvidou dele mesmo. Porque qual é a expectativa de Deus para a nossa vida? Qual é a expectativa de Deus para a sua igreja? É que nós nos tornemos iguais a Jesus. Que possamos amar como Jesus. Que possamos fazer aquilo que Jesus fazia. É isso. Porque senão nós vamos viver uma religião, uma religiosidade infantil. Furou o pneu do meu carro. Ai, Senhor. Se eu não der o dízimo da igreja, vou perder o emprego. Isso todo mundo faz. Qualquer ídolo pode ser invocado. Mas o que Jesus estava ensinando a Pedro era uma fé verdadeira. Ei, Pedro, você confia em mim. Você tem fé em mim. Então, vá lá. Faça coisas maiores ainda do que eu fiz. E esse é o chamamento para a igreja do Senhor. Hoje é para mim, é para você e é agora. A tua fé é em Jesus, é numa pessoa. É numa pessoa. Experiência de fé não é esperar Jesus vir para resolver os nossos problemas e dilemas. Fé é se colocar nas mãos dele para fazer aqui no mundo o que ele quer que
que a gente faça. Pastor, o que Deus quer que eu faça? Não sei, meu irmão. Você vai orar no seu quarto, com a Bíblia, e o Espírito Santo vai revelar o que Deus quer que você faça. Aonde Ele quer que você esteja. É assim. Somente Cristo. Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, igualzinho, bonitinho, amor, tudo igual, ontem, hoje e eternamente. Às vezes a religião tenta dizer que Deus muda. Que Deus tem humor. Hoje Ele está de bom humor, pastor. Acho que se eu orar com fé e entregar o meu dízimo na igreja, acho que hoje acontece, hein? Hoje Ele está de bom humor. Ou de repente, hoje Deus está de lundo, está de mau humor. Acho que eu não vou nem pedir, não vou nem chegar perto. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Primeira carta ao João 4:14. Vamos lá. 1 João, lá no final da Bíblia. Capítulo 4, verso 14. Acharam? Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele? Somos também neste mundo. Verso 18. No amor não há o quê? Medo ou temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme ou o que tem medo não é perfeito em amor. O amor lança fora todo medo. Que medo é esse, pastor? É o medo que aparece lá em Gênesis 3:10. Vamos lá para Gênesis 3:10. Deus estava ali, final da tarde, procurando ali ter contato com Adão. Adão tinha comido a maçã. A Eva tinha dado a maçã para ele. Parará, parará, parará. E aí, olha só o que diz aqui. 3:10. Ele disse: ouvi a tua voz. E o que aconteceu? E tive medo, porque estava nu e me escondi. O pecado fez que o ser humano tivesse medo do seu
Criador. Medo da ira de Deus. E Jesus Cristo, ele veio colocar as coisas no seu devido lugar. Estava ouvindo um louvor essa semana, um antigo, Gênesis, que diz assim: você é fruto do sonho de Deus. Desde o início, desde a gênese humana, do início de todas as coisas, nós fomos gerados pelo amor de Deus, nós fomos um fruto do sonho dele. Não é lindo isso? Então, como é que de uma hora para outra Deus vira esse Deus que eu tenho medo? Isso, teologicamente, nós explicamos que é a ação do pecado. E esse pecado gera um rompimento entre a humanidade e Deus. O ser humano, ele opta, vira as costas para Deus, tenta viver sozinho, tenta viver se bancando na eternidade. Deus, isso não é possível, não vai dar certo. E aí ele, através de Jesus Cristo, vem como homem, vive entre nós, morre na cruz pelo meio pelo seu pecado, nos reconcilia com Deus, ressuscita no terceiro dia. E diz assim: olha, o véu foi rasgado, não precisa mais de sacrifício de animais. Eu sou o sacrifício. Não precisa ter mais medo. Porque o meu Pai é amor. E Ele te ama tanto que me enviou aqui para morrer no seu lugar. Então está tudo certo. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã: não carregue mais culpa. Não tenha mais medo. Cristo já morreu por você. A conta está paga. Lá na cruz do Calvário foi tudo pago. E agora, pastor, o que você faz? Descansa em Jesus, meu irmão. Descansa no amor de Jesus. É só isso que você precisa fazer. Tire essa culpa de dentro de você. Deus já te perdoou. Pastor, eu não me perdoo. Mas quem é você para não se perdoar? Você está querendo ser Deus? Isso é coisa do diabo. Então, se Deus já te perdoou, se perdoe, pelo amor de Deus. E para encerrar, a Deus toda a glória. E olha que lindo. Deus ama a si mesmo. Por amor. E já pensou se Deus amasse alguém mais do que Ele? Eu sou meio xarope, eu fico pensando nesses negócios assim. Aí nós teríamos alguma coisa para adorar além de Deus, né? Porque se Deus ama alguém mais do que tudo, e não assim mesmo, então deixa eu amar isso aqui que Deus ama. Então Deus, Ele ama a si mesmo. Deus é a única fonte de tudo que há. A Ele toda a glória. O ser humano não tem glória, porque ele não tem substância. Como assim, pastor? Ele não tem substância porque ele não existe em si mesmo.
Ele não é autossuficiente. Alguém criou você, alguém me criou. E eu dependo das outras pessoas e principalmente dependo de Deus. Aliás, eu dependo somente de Deus para sobreviver. Porque a mão de Deus está ali me sustentando. Se Deus tira a mão, eu volto para o nada, eu sou o nada. Então a mão de Deus me sustenta. Nós não temos substância, nós não temos permanência. Nós somos finitos, nós vamos morrer. A Bíblia diz que a gente é como um sopro. Como uma flor. De manhã ela existe. No final do dia ela não existe mais. A gente não tem permanência. E a gente não tem consistência. Nós não podemos bancar aquilo que desejamos ser. Somos muito bons para prometer e péssimos em cumprir. Ouvi uma ministração que o pastor falou isso semana passada, mexeu comigo. E a gente é muito bom em desejar, mas para realizar, é só pegar a listinha que você faz todo final de ano e começo de ano. É decepcionante. Então o que nos sustenta, meus irmãos? Deus. Pois nele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Você pode falar isso junto comigo de novo? Pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele, a glória para sempre. Amém. Desista, meu irmão, do controle. Desista do controle. Entregue a Deus a sua vida de verdade. Porque dar glória a Deus não é simplesmente a gente cantar louvores para Deus. Não. Não é a gente levantar simplesmente as mãos para Deus, não também. Dar glórias a Deus vai muito além. Você pode voltar lá em Isaías 48? Já vou encerrar. A gente, para falar das 5 solas, precisaria de 5 domingos. É muita coisa para falar em 40 minutos. E como é lindo a gente descobrir que Deus sustenta todas as coisas na palma da sua mão. E eu creio que para glorificar a Deus, acho que em primeiro lugar a gente tinha que cair de joelhos. De verdade. Cair de joelhos e depender de Deus. A gente é muito independente. Às vezes eu acho que a gente é muito protestante mesmo. Mas eu glorifico a Deus quando eu caio de joelhos e digo: Senhor, não dou conta.
Eu não sei o que eu faço com o meu casamento. Não sei o que eu faço com o meu filho, com a minha filha. Eu não sei. Não sei o que eu faço do meu dinheiro. Não sei o que eu faço com a falta de dinheiro. Eu não sei, Senhor. Não sei o que eu faço. Não sei lidar com isso. Não dou conta. Dependo de Ti. Aí você realmente começa a glorificar a Deus. Só que chega um momento que você vai ter que se levantar. Ah, você estava aqui de joelho. Deus vai falar com você e vai ter um momento onde você vai ter que levantar. E levantar para quê? Para você se alegrar em Deus. Porque glorificar a Deus é poder desfrutar de Deus. É deixar se envolver por Ele de uma maneira plena, completa. É ser afetado por Deus. Quando você sai da tua casa e vai para fora, num dia de sol, você pode dizer para o sol assim: ó sol, dá um tempo aí que eu quero sair, não quero que você me afete. Dá para fazer assim? Você pode passar fator de protetor 60, 70, 150, mas o sol vai estar te afetando. Vai estar te aquecendo, vai estar te queimando, vai estar trazendo saúde para você. E no universo de glorificar a Deus, você tem que ser afetado por Deus. Da mesma forma como a pessoa que sai para o sol não escolhe ser afetada, mas ela está envolvida. Quando você glorifica a Deus, você precisa deixar de ser afetado. Eu preciso desfrutar de Deus. E eu estava meditando na palavra hoje de manhã e orando, uns 4:30, 5 horas da manhã. E eu costumo levantar fazendo barulho, né? E minha filha falou: pai, pelo amor de Deus, 4:30 no domingo, ninguém merece. Deus me trouxe a imagem de quando eu era criança. E eu subia nos ombros do meu pai de cavalinho e ficava brincando com ele. Eu desfrutava da companhia do meu pai. E Jesus, ele fala assim: olha, como é que a gente vai chegar no reino do céu? Olha, é fácil. Aquele que não for como uma criança, ele não entrará no reino dos céus. E muitas vezes eu pensei, deve ser pela infantilidade, pela inocência da criança. Não, não é só isso. Uma criança, ela confia tanto no seu pai. E ela se envolve tanto com o seu pai, ela se entrega tanto para o seu pai, que aqueles momentos onde ele está pulando no pescoço, está correndo, está puxando o cabelo, ou está só com a cabecinha recostada aqui no peito, quando cansa de correr e de bagunçar, que ele desfruta do pai. E eu falei: Senhor, me dá essa capacidade de aprender a me alegrar em Ti, a desfrutar de Ti, não só como um religioso, mas como eu era com o meu pai, como eu era como criança. Me dá o Teu ombro. Deixa eu fazer cavalinho no Teu ombro, Senhor. Deixa eu desfrutar de Ti. Às vezes a gente é tão racional, tão ocupado, a gente não tem tempo.
E ontem no trabalho, num shopping aí luxuoso de São Paulo, em Iguatemi, eu tomando um lanche no final de tarde, o casal sentou ali na minha frente. Uma menina de no máximo 9, 10 anos. E a mãe foi pegar um lanche para ela e ela falou: mamãezinha, aquele homem se levantou numa raiva. Você já tem quase 10 anos. Tá falando desse jeito, que nem uma criancinha. A menina tinha 10 anos. E aí a mulher se sentou, ele falando num tom ríspido com a mãe, dizendo que aquilo era um absurdo, uma menina daquele tamanho chamar de mãezinha. E a menina queria falar com o pai e olhar nos olhos do pai. Eu estou falando, cala a boca. Eu falei: Jesus, dá entendimento para esse homem, como ele é idiota, estúpido, burro, tapado, distante de Deus. Obviamente que eu, naquele momento, não fui tão espiritual, eu queria voar no pescoço daquele sujeito. Mas às vezes é desse jeito que a gente lida com Deus. Protocolo, mérito, culpa. Então eu resolvo a minha culpa dando dinheiro na igreja, eu resolvo a minha culpa fazendo penitência, eu resolvo a minha culpa fazendo oração, resolvo a minha culpa fazendo obra social. E eu vou entrando nesse turbilhão. E eu vou ficando cada vez mais longe de Deus. E não adianta você cantar 1 bilhão de louvores. Pode assinar o Spotify e botar só música gospel, louvorzão mesmo, ficar o dia inteiro ouvindo. Verdadeira glória a Deus é quando você aprende a desfrutar de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém? Pode ficar sobre os pés. Amém. Amém. Vai orar para as famílias agora?